Eu quero falar com vocês nesta tarde de domingo, dia 12 de março. São 20 minutos para as 4 horas da tarde. Sol forte em Porto Alegre, temperatura muito alta, está 31 graus aqui. Mas em alguns municípios do interior aí chega a bater 40 graus, né? A Metsul está prevendo aí 10 dias de intenso calor aqui no Rio Grande do Sul, né? Um verão está prometendo ser mais forte agora, no fim, do que no começo. Eu vou falar com vocês um pouco hoje a respeito da CPMI do 8 de janeiro. Bom, olha, eu publiquei uma enorme de uma lista com os nomes dos deputados democratas que ainda não assinaram a proposta que respalda o pedido de criação da CPMI do 8 de janeiro. Está tudo no meu blog, polibiobraga.com.br. Infelizmente, essa lista que eu recebi tinha algumas incorreções com a inclusão dos nomes dos deputados Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, e Rodrigo Valadares, do Sergipe. Os dois me ligaram, dizendo que não, que assinaram sim a CPMI. Eu fui verificar depois, sim. O Bibo, principalmente, é meu velho amigo aqui, eu conheço há muito tempo, fui eleitor dele, e sei muito bem que ele não deixaria de assinar. Foi uma pichotada minha. Mas eu fiz as correções, estão ali no meu blog, polibraga.com.br, e estão os nomes de todos os outros deputados democratas que ainda não assinaram a lista com essa proposta da criação da CPMI do 8 de janeiro. Estão ali os nomes, os telefones, e-mail, as localidades, né? Você que está me vendo aqui, dá uma olhadinha naquela lista ali. E se você conhecer algum daqueles deputados, ou mesmo se não conhecer, faz pressão em cima deles, hein? Eles estão prestando atenção. Pois bem, mesmo com a deserção de deputados traidores, atraídos pelas pressões e pelos benefícios oferecidos pelo governo lulopetista, a lista contém os nomes de 189 deputados federais e 33 senadores, muito mais do que era necessário pelo regimento interno do Senado e da Câmara. Este tipo de CPI, de Comissão Parlamentar de Inquérito, ao contrário das CPIs, esse tipo de CPI é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. CPI normalmente ou é do Senado ou da Câmara, ou das Assembleias, das Câmaras de Vereadores, né? CPMI não. Só pode existir CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com duas casas, que se reúnem no Congresso, a Câmara e o Senado. O conjunto das duas, quando quer falar no conjunto das duas, é o Congresso, né? E o Congresso muitas vezes se reúne também. Será o caso dessa CPMI. Muito forte, portanto. Bom, de qualquer maneira, uma CPMI, ao contrário da CPI, não vai para uma lista de espera, aguardando a sua vez. E nem depende da boa vontade do presidente da Câmara ou do Senado. Tem que ser instalada de imediato. Ou seja, no caso, o presidente do Senado tem que ler a convocação, pedir que as bancadas indiquem os nomes e tocar o barco. Presidente e relator devem regimentalmente sair da lista apresentada. Vão ser da oposição, portanto. É simples assim. Então, depois de 2 semanas de protocolada, por que não sai essa CPMI do 8 de janeiro? O que é? Ora, não sai por chicana exclusiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um aliado carnal do governo lulopetista e membro de ponta do chamado eixo do mal. O senador Pacheco não reúne o Senado para fazer a leitura, enquanto isso não sai a CPMI. Só que tem um detalhe, né? Ele não vai poder deixar de reunir o Senado indefinidamente. Essa semana mesmo agora aí, ele vai ser colocado contra a parede e vai ter que reunir o Senado. E obrigatoriamente vai ter que convocar a CPMI e chamar as bancadas para indicar os seus representantes. Mas por que o Rodrigo Pacheco está fazendo isso? A pedido do governo lulapetista, que tentou ganhar tempo, comprar nomes com a oferta de pagamentos bilionários de emendas parlamentares e ofertas de cargos no segundo escalão. Não deu certo. Ninguém esquece o mensalão. E ninguém quer saber de um mensalão 2. Como vocês sabem, o mensalão acabou mal pra caramba. O Lula só não foi preso por detalhes, né? E o mensalão começou aqui, ó,
nessa CPI dos Correios. Aqui, eu tenho aqui o relatório completo, mais de 1.000 páginas aí. A partir dessa CPI é que começou o julgamento do mensalão ali, que resultou na prisão aí de meio mundo, começando pelo chefe da Casa Civil do próprio Lula, né? Lula escapou ali porque o Zé Dirceu, o chefe da Casa Civil dele, assumiu tudo. Disse, olha, bom, quem cometeu as bandidagens foram todas eles. Se você quiser saber mais, inclusive, sobre como é que foi o mensalão e por que o governo agora está tão medroso, né? Você tem que ler esse outro livro aqui, ó, do Roberto Jefferson, que foi quem denunciou o mensalão. Ó, Roberto Jefferson, Nervos de Aço, que ele conta aqui, que foi ao Lula e denunciou o mensalão. Agora, os deputados estão toda hora denunciando o novo mensalão 2.0 aqui e o Supremo nem mexe. A Procuradoria-Geral da República, instada pelo deputado Biratã Sanderson aqui do Rio Grande do Sul, nem se mexe. A Polícia Federal está lendo jornais todo dia, nem se mexe. A mídia tradicional, aliada do eixo do mal, nem se mexe. Bom, o fato é que não deu certo, né? E não deu certo por isso mesmo, né? Porque ninguém esquece do mensalão, né? E ninguém quer saber do mensalão 2. É isso. Bom, e agora? Agora é guerra. Não tem mais conversa. A CPMI do 8 de janeiro será instalada e a verdade sobre o 8 de janeiro e sobre o 9 de janeiro as verdades serão reveladas ao mundo e ao Brasil. O governo lulopetista teme porque teme mesmo, e tem que temer mesmo. Mas não só ele tem o que temer. Não é só o governo lulopetista e o PT que tem o que temer e por isso está fazendo o diabo para impedir a instalação dessa CPMI. Ora, as armadilhas políticas do 8 e 9 de janeiro, como eu já falei aqui outras vezes, e muita gente tem falado, mostrarão a sua verdadeira cara suja. Cabeças coroadas terão que descer do pedestal dentro e fora do governo, dentro e fora dos partidos que o apoiam, dentro e fora do Supremo Tribunal e das Cortes Superiores, dentro e fora do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do Exército e do Gabinete de Segurança Institucional, pelo menos em relação a esses. Até agora, o que nós temos visto aí é o samba de uma nota só, né? A mídia, os políticos, o governo, Supremo, Polícia Federal, Ministério Público Federal, GSI, todo mundo no samba de uma nota só, né? Só um lado. A partir da CPMI do 8 de janeiro, senhores, será o samba do crioulo doido. Podem crer. É isso aí, amigos.